Graça e paz, amados irmãos, e nessa hora, neste momento, todos aqueles que estejam nos ouvindo possam receber a palavra que nós estaremos aqui meditando nesses 5 minutos. Oremos, Senhor Deus, nosso Pai, abençoa essa palavra que será lida, que será explanada, que o Senhor possa falar a cada coração. Nós choramos assim em nome de Jesus. Amém. Iniciando, eu sou o irmão Roberto da Primeira Igreja Batista, não é? Lá aqui em São Pedro da Aldeia, o qual o nosso pastor é o pastor Edson Menezes. E hoje nós estaremos meditando na palavra de Deus, que vai falar sobre o pecado. Muitas das vezes, quando nós encontramos alguém, estamos de frente com alguém e falamos para ele que nós somos pecadores, muitos não aceitam. Ele diz, eu sou pecador. Por que eu sou pecador? Eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada de errado, eu faço as minhas coisas direito, eu trato dos meus compromissos em dia. Por que eu sou pecador? Fica uma pergunta, aí tem que ter uma resposta. E a resposta nós não encontramos em cada pessoa, mas encontramos na palavra de Deus. A Bíblia, Deus vai falar sobre isso. Então, lá no livro de Romanos, ele vai dizer para nós, assim, porque o salário do pecado, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, aqui já está orientando por que a morte, o porquê você vai receber esse salário, todos vão receber o salário da morte, porque todos pecaram. Mas, igual nós vamos falar, mas eu pequei por quê? Qual a justificativa que eu pequei? Eu cumpro meus deveres, não matei, não roubei e tal. Mas nós vamos ver isso, que a própria Bíblia vai nos orientar, que quando Deus criou todas as coisas, ele fez tudo perfeito. Então ele fez lá no Éden, não é? Um local, e ali ele colocou um homem e uma mulher, e ali houve a desobediência. E a frase que Deus quer é obedecer. E quem obedece, não é? Mas aconteceu lá que entrou o pecado e a morte, porque entrou a desobediência. O homem era perfeito, o homem não tinha pecado, o homem não tinha morte, mas ele fez a escolha errada. Ele escolheu desobedecer a Deus, e por isso o salário do pecado é a morte. E nós somos filhos do pecado. Nós somos filhos de Adão. A genealogia vai mostrar isso, que nós somos filhos do pecado. Então, isso aí foi que entrou a morte. A morte entrou para todos, mas até pequeno, até grande, até criança recém-nascida, sim. Por quê? Por que ele morre? Ele morre porque ele já nasce pecador, porque ele é filho de Adão e Eva, e eles foram pecadores, pecaram e erraram. Mas aí nós vamos ver a palavra de Deus, porque todos, lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão afastados ou estão destituídos da glória de Deus. Então, você veja que não tem ninguém que não pecou. A própria Bíblia vai falar isso em Romanos 3:23. Então nós vamos ver, e agora qual é a solução? A solução para isso está em João 3,16. Também veio através da morte. Jesus Cristo, ele morreu. Ele vai dizer que Deus amou você e a mim de tal maneira que ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você conhece a história de Jesus. Jesus morreu lá na cruz do Calvário por você e por mim. Ele deu a sua vida em prol disso, para nos resgatar a vida que nós perdemos lá no Éden. E ele, através da sua morte, ele vai nos ressuscitar, como diz a sua palavra. Ele diz que nós ressuscitaremos, assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Por isso que ele fala da tão grandiosa salvação em João 3,16, que Deus amou você de tal maneira que deu teu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então salve-se, corra para Jesus, receba ele e aceite ele como seu Salvador, aprendendo que ele morreu por você e por mim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa palavra, que o Senhor possa acrescentar o que ficou faltando no coração daqueles que ouviram essa palavra. Que Deus abençoe. Eu te peço, dá um like aí, porque nos ajuda muito a cada mensagem que nós damos aqui
nesse programa, tá bom? Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.